Ele é médico, ele é filho, ele é um bom pai, pai de 2 princesas. Nós vamos receber aqui hoje, estamos recebendo o Dr. Rilney, que vai conversar com a gente. Doutor, muito obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Marli. Boa tarde a todos que estão aí assistindo a gente do outro lado da telinha. Até que fim deu certo, né? A gente já vinha há um tempo já tentando encaixar nas agendas para poder participar e dessa vez, graças a Deus, deu certo. Espero aí contar um pouquinho da minha história, espero que as pessoas gostem também, né? A gente é gente da gente. Então, gente da gente que a gente gosta, né? A simplicidade está aqui. Doutor, para começar então, o senhor é sapucaense? Eu nasci em Rio Maria, né? Naquela época, quando eu nasci, em meados dos anos 80 e 86, Sapucaia não tinha ainda um posto de saúde. E então eu nasci em Rio Maria, mas só nasci em Rio Maria. Fui criado para radicado em Sapucaia, desde os 2 dias de nascido. Eu sou filho de família de origem muito humilde, né? Então assim, nós desde pequeno, minha mãe inclusive trabalhou nas fazendas, e, enfim, né? Aos 7 anos de idade houve um incidente, né, que minha mãe se separou do meu pai, né? Nós ficamos em Sapucaia, minha mãe era merendeira do Colégio Municipal, lá do Padre José de Anchieta, e ficou em Sapucaia com os 4 filhos, né? Kennedy, que é o mais velho, Késia, Samara e eu, que até então era o caçula. Hoje já veio os netos e tomou esse posto. Por um certo período, assim, nossas condições eram tão simples que eu usei por muito tempo roupa de retalho. Uma irmã da minha mãe morava em Xinguara, produzia roupas íntimas, né? Minha mãe vinha, pegava os retalhos, unia e fazia as cuecas. Sério? E os shorts que eu usava, tava na nossa infância, né? Eu digo isso não para querer hipervalorizar, eu acho que história triste todo mundo tem uma para contar. Eu não conto como triste, foi só uma fase da nossa vida, né? E graças a Deus, com o passar do tempo, a gente foi degrau a degrau melhorando, né? Doutor, e qual é a maior experiência que você tem, falando assim, da sua mãe, que é uma mãe que representa tantas mulheres hoje, que cria os filhos só? É mãe e pai ao mesmo tempo, apesar de um certo período, Deus colocou uma pessoa na nossa vida, que foi realmente a pessoa que me colocou a imagem de pai, foi inclusive falecido já, meu padrasto, seu Clóvis, Tio Clóvis, que eu como eu chamava ele, inclusive uma pessoa muito conhecida de Xinguara, era morador de Xinguara, né? Foi comerciante e acabou mudando para lá. Num certo período ele entrou na nossa vida. Mas a minha mãe, enquanto sozinha, ela segurou a onda com a gente, né? Quando separou, ficou com um açouguinho, né? Muito simples também, mas trabalhava de manhã no açougue e à tarde ela ia para o colégio. E em casa éramos 4, né? Então assim, ela ralava muito, foi uma mulher muito batalhadeira, assim como muitas mães também, que separou, que teve filhos e criou filhos sozinho, né? Mas ela é um exemplo de pessoa em todos os aspectos. Até hoje, ela é o centro das nossas decisões, né? A gente praticamente não toma decisões em casa sem antes conversar com ela, né? A gente às vezes dá umas quebradinhas assim, né? Já paguei preços por fazer esse tipo de situação, mas enfim, né? Tem alguma coisa assim que te marcou? Olha, a separação dos meus pais, na época eu tinha 7 anos de idade, né? Não entendia muita coisa, então naquele momento foi um momento assim que a gente não entendia por ser criança, né? Logo depois, uns 2, 3 anos depois, quando o tio Clóvis veio morar com a gente, né? Ele começou como meu chefe, meu patrão, fui trabalhar na loja dele, e daí ele conheceu minha mãe, enfim, né? Eu acho que você tinha quantos anos? Eu já tinha uns 8, 9 anos. Eu acho que ele já deu emprego segundo as intenções, né? Deu certo. Mas acabou dando certo, foram 17 anos junto com a gente, né? Foi, como eu falei, foi a imagem de pai que eu tive, porque o meu pai biológico mora em São Félix, mas ele ficou muito alheio da gente, né? Ficou separado, ficou muito tempo para lá. A gente teve períodos que a gente ficou muito tempo, naquela época não tinha celulares, enfim, a gente ficou muito tempo sem contato. Mas a presença do tio Clóvis dentro de casa foi realmente a pessoa que me ensinou muitas coisas, e a gente sente falta dele até hoje, porque assim, primeiro que como eu era o filho mais novo, eu era o que fiquei mais tempo dentro de casa, então era eu quem dirigia, era eu quem levava para muitos lugares, e além de pai, que eu nem falo que ele é padrasto, ele foi uma pessoa assim que nós éramos muito amigos, realmente, de abraçar, de brincar, enfim. Então, doutor, o senhor acha que é possível, a gente encontrar o pai que cuida, o pai que cria? Eu acho encontrei. que essa concepção, né, que o pai não é o que faz, mas é aquele que cuida. Exatamente. Não, nós encontramos. Eu falo nós porque foi os 4 filhos, né? E tanto que o filho dele biológico, que não é meu irmão de sangue, eu tenho consideração como meu próprio irmão, entendeu? A gente se trata como irmão, com o outro, tudo. Inclusive deve estar assistindo a gente lá no Araguaia, né? Diana, um abraço para todo mundo do acampamento aí. Olha, o povo tá lá no Araguaia. Paraíso do Araguaia, ó. Para quem tá vendo, vocês, um abraço. Uhum. Mas os momentos marcantes na minha vida foi, eu acho que quando eu saí de Sapucaia para jogar bola, né? Eu joguei nas categorias de base do Londrina. Você então era jogador. Até meus 17, 18 anos eu tentei isso, fui para Londrina, até
joguei nas categorias de base do Londrina por um ano, mas na volta ainda tentei no Goiás. E por conta própria eu desisti, vi que não era pra mim. Acho que é Deus fazendo a obra dele. É verdade. Né? Acho que tudo tem um sentido, depois que o tempo vai passando, você vai percebendo que tudo tem um sentido em uma hora na sua vida. Então, assim, naquele momento eu desisti, fiquei meio que arrependido. Continuei meus estudos, né? Fui embora para Paraguaína no período, morei 4 anos, trabalhei numa empresa multinacional. Fiz um curso em técnico laboratório, que além de médico, eu sou técnico laboratório, sou prático em raio-x também. É mesmo? Como é que a medicina entrou na sua vida? Eu sempre tive essa vontade, né? É até meio clichê, mas era realmente sonho. Né? Fazer medicina. É medicina, e eu, como não tinha condições de fazer naquele período, eu tentei o meio de entrar, né, naquele ambiente hospitalar, tudo. E fiz o técnico, aprendi a trabalhar com raio-x, inclusive com a Sônia, deve estar nos vendo também, um abraço para ela, foi ela quem me ensinou. Tínhamos equipamento parado, sabe, porque aí não tinha quem operava. Eu propus para o secretário na época colocar para funcionar, se ele me deixasse trabalhar, se eu aprendesse, enfim, foi. E nesse período foi quando, assim, eu fui amadurecendo essa idade. O curioso é que quando eu fui para a Bolívia, eu estava inscrito no curso de piloto. Né? Então você já queria outra coisa. Exatamente. Nesse período trabalhando muito, eu tive muito comigo um conformismo. Eu achava que eu trabalhava muito e ganhava pouco. Eu cheguei a estar inscrito no curso, no Aeroclube de Goiânia, eu já estava com os exames marcados no Hospital da Aeronáutica em Brasília. Só que no dia que iniciaria o curso foi quando meu padrasto faleceu, em 2012, 16 de janeiro de 2012. Né? E aí nesse período eu não poderia sair de casa, minha mãe, a gente tinha coisas para resolver, nós cumprimos com todos os compromissos. E nesse intervalo de um ano, eu falei, não, próximo ano eu vou. E nesse período eu acabei tendo contato com um enfermeiro que trabalhou comigo em Sapucaí, no período que eu estive lá trabalhando no laboratório. E ele estava na Bolívia e tudo, eu fui me informando e tudo, ele vem, e eu, bom, dei aquele estalo, né? E o engraçado assim, que realmente que me fez ir para a Bolívia, eu já tinha as informações e tudo, mas eu vi minha filha de 4 anos brincando no quintal de casa. E eu me imaginei, eu falei, pô, tem 4 anos, daqui 10 ela vai estar com 14, quase que saindo do ensino médio. Será que eu vou ter condições de dar um estudo, uma faculdade? Eu sempre falo isso aqui, sabe, doutor? Eu falo assim, olha, a gente tem os momentos que dá um estalo na vida da gente. Exatamente, né? Foi isso que aconteceu comigo. E eu precisava, porque assim, eu estava naquele mundinho de Sapucaí, trabalhando em prefeitura, ganhando pouco, trabalhando pouco, conformado com aquilo. E aí nesse dia eu falei, não, eu vou para Bolívia. Aí conversou com ela, inclusive é o Dani, enfermeiro de Água Azul, vigilância em saúde lá. A gente conversando, ele, não, vem, eu te trago, quando eu for de férias você vem comigo e tudo. Aí, no início, minha família não concordou, acho que não acreditou que eu fosse realmente levar a sério. Conseguir, né? Aí eu tinha uma moto, tinha um lote, enfim, fui vendendo, fui resumindo as coisas. E naquela virada de ano, foi uma mudança de gestões, saiu o governo do então prefeito Manuel Josino Sapucaí, entrou o Marquinhos. Nós tínhamos apoiado o Marquinhos e tinha uma proposta de emprego para que eu fosse ser o diretor de Sapucaí naquela época. Né? Então, assim, meu salário ia quase que triplicar, né? E aí, quando eu falei que viria, a minha família quase que enlouqueceu. Falou, como é que você vai trocar um salário desse para você ir fazer faculdade e tal? Deixa para você ir daqui 4 anos. Eu falei, não, eu vou agora, daqui 4 anos vai faltar só 2 para terminar. Olha, visão, né? E fiquei por um certo período, assim, o pessoal lá de casa não acreditava muito, achou que eu fosse ficar... Com medo também de desistir, Chegaram a fazer, né? até uma espécie de bolão. Eu saí em janeiro de 2012, 2013, e o pessoal falou, em abril ele tá aqui, no aniversário da cidade. E eu não vim. Não, julho ele vem e não volta. Aí eu vim em julho de férias e voltei, né? Aí tem um certo período... Mas assim, dessa decisão de ir lá é muito complicado, né? Eu posso até falar porque eu estive lá, eu sei que Marli, é muito difícil. Quem tá no Brasil, ele não tem ideia do que é aquilo lá. É um inferno, né? Entendeu? Realmente a pessoa acha que, né, universitário e tudo, vou morar sozinho, vou me livrar dos pais. Não. Né? É uma visão totalmente errada. Não é fácil. Para aqueles que acham que é fácil, você sair de perto da sua família, igual eu tinha filho, pai, mãe, acostumado com aquele ciclo meio fechado. Aí de repente você cai num país... Para mim, totalmente diferente, língua diferente, cultura diferente, que realmente eles são muito diferentes da gente. São muito diferentes, é verdade. A língua nem tanto, assim, eu nem tive tanta dificuldade que... Eu também não. A minha dificuldade foi com a culinária, que eu achei bastante complicada e diferente, né? E também a questão de ingressar numa faculdade de medicina, que exigia demais de uma pessoa, né? Esse fator também pesa muito, né? Então, assim, os primeiros 6 meses para mim foi muito difícil. Eu colocava na televisão para ouvir o espanhol para me aprender, porque eu abria o livro para estudar e dava vontade de tocar fogo no livro, que eu praticamente não entendia. Então eu colocava o tema às vezes no Google e ia estudar em português. E depois aí ligava a TV nos telejornais, em novela, e nesses programas de televisão para mim ouvir o espanhol e aprender o espanhol. Então com 6 meses, 7 meses que eu já tinha de Bolívia, eu já conseguia me desenrolar bem no espanhol. Fluente, de forma fluente, né? Porque assim, às vezes você manda o portunhol lá, tal, mas não é isso. Eu realmente desenrolava bem, já conversava bem.
ouvia Qual faculdade, doutor, que o senhor fez? Eu estudei na UCBOL. UCBOL. Inclusive, para quem está pensando em ir para Santa Cruz, o UCBOL é a melhor opção, porque é a única faculdade acreditada ao Mercosul, é a que dá a porta de ingresso para a revalidação simplificada agora, né? Então, não estou fazendo propaganda para a faculdade, não estou ganhando nada para isso. Para quem tem vontade de ir, é bom pegar as instruções certas, exatamente, né? Exatamente. Doutor, e ali o senhor ficou 5 anos? 5 anos. Eu morei, a princípio eu morei uns 15 minutos caminhando da faculdade, né? Nesse trecho eu cheguei a ser assaltado 2 vezes, né? Lá é meio violento. Complicado também, naquele período, era um período em que sumia muito brasileira, né? O pessoal, que realmente lá não tem uma eficácia. E o real, comparando ao dinheiro deles, tem valor, né, doutor? Então, quando eu cheguei era 3,57, o primeiro câmbio que eu peguei. Né? Então, assim, eu vivia com R$1.200, pagava faculdade, alimentação, todas as minhas despesas e saía bem. Eu saía no início, eu sempre fiz muito claro em casa que eu saía, né? Todo final de semana eu vivia. À medida que o Brasil foi se enrolando nessa crise que a gente se enfiou aí, aí o dinheiro foi ficando pequeno, a gente começou a ter que fazer câmbio, porque a agência do Banco do Brasil fechou, e a gente teve que começar a pegar com cambistas. E aí o câmbio foi realmente diminuindo no bolso, o dinheiro foi ficando curto, a saída já não existia, a gente deixava de sair para às vezes fazer um churrasquinho em casa. Que namorado? Eu passei a morar com 2 amigos de Rondônia. Olha, para namorar era complicado, assim, foi o meu universitário, quem sabe disso, para quem anda de pé, né, de pé, liso, dentro da universidade é complicado, mas eu me virava, né, eu dava meu jeito lá, tinha que dar, na verdade, né. E aí, depois desse período que a gente passa lá, que passa um perrengue danado na dificuldade de adaptação, quando a gente termina, enfrenta uma nova batalha aqui no Brasil, né? Eu já enfrentei um perrengue lá, porque eu tive que me envolver no esporte da faculdade para conseguir pagar a faculdade, né? Então, assim, eu ganhava beca porque eu era treinador da seleção de campo e porque eu jogava também para me conseguir pagar a faculdade. Então você usou isso a seu favor. Usei a meu favor. Eu já gostava aqui, já respirava futebol aqui, então cheguei lá e consegui me infiltrar no departamento de esporte, ganhava bolsa e pagava a faculdade dessa maneira, né? Então, quando eu terminei, eu fiz meu internato no Brasil, né? Eu acho que eu não dava conta de... então você já veio, não faz o internato no Brasil. Em 2018 eu terminei, né? Eu ingressei em Conceição, no Hospital Regional de Conceição, fiz meu internato lá, né? Naquela época tinha um convênio vigente da própria faculdade com a instituição. Já teve outros colegas de faculdade que fizeram, eu tive contato com eles e através deles eu cheguei ao hospital. Naquela época o diretor era o Wilson Branco, né? Tive com ele assinou para mim a carta de aceitação. E vim tanto eu quanto outro rapaz que morava comigo, que é o Marcel, mora de Rondônia também, já está revalidado, né? Doutor, é uma conquista, a gente fala assim, vou pro Brasil terminar lá. Nossa, eu respirei, na verdade, né? Porque eu já não estava conseguindo mais ficar na Bolívia. Teve gente que fala que gosta tanto que tem 10 anos lá, né? Não terminaram a faculdade ainda, tá enrolado para lá, né? Porque tá ali meio que estudando, mas perdendo tempo. Eu já saí com 26 anos daqui, então tinha muita coisa na minha cabeça mentalizado. Vou fazer a faculdade e venho embora e pronto, acabou, né? Então, eu foquei naquilo ali, mentalizei nisso aí. Então, como é que você fez para conseguir seu CRM? Porque esse é o sonho de todo mundo que vai para fora, faz a faculdade, vem, aquele sonho de conseguir esse CRM. A minha turma, nós enfrentamos um período muito complicado na nível de país, porque assim, nós ficamos 4 anos sem um revalida, né? Quando eu cheguei no Brasil em 2019, que eu fiz minha formatura dia 6 de junho de 2019, foi quando eu terminei lá na Bolívia, né? E aí vim para o Brasil. Nós tínhamos a última prova do revalida, tinha sido a primeira etapa de 2017. Então, assim, aquele período todinho não teve mais nem a segunda etapa de 2017 e não teve outras provas. Meio que realmente congelou. Né? Não sei se por questões do governo da época não fazia questão. Eu acho que sim, porque depois eles criaram mais médicos e trouxeram os cubanos, então não tinha mais interesse. Enfim, com a pandemia, intensificou uma cobrança muito grande, porque realmente, apesar de muitos colegas brasileiros falarem, e o próprio irresponsável, Mandetta, que era o ministro da Saúde da época, ele foi um irresponsável pelas tonterias que ele falou a nível nacional, eles não se empenharam a isso. Então houve uma cobrança muito grande ao governo federal para que eles realmente fizessem valer a lei. O revalida é uma lei, então eles só tinham que fazer valer, né? E aí depois de uma pressão muito grande a nível de tanto da parte política, da mídia, a própria população que estava, né, padecendo em muitos locais por falta de médicos, eles resolveram, né, de forma tímida, mas agora não, agora está realmente cumprindo a lei. Esse ano o ano passado já teve 2 provas, esse ano também já vai ter novamente. E só que o meu processo de revalidação, eu fiz a primeira prova em setembro do ano passado. Fiz a prova. Realmente é difícil? Não, se a gente levar em consideração que é a nota de corte mais alta do país, né, ela está mais alta que uma nota de doutorado, a gente tira por aí, né, uma prova que é feita para avaliar conhecimento. Né? Tem uns colegas aqui que eles, né, pregam a reserva de mercados, eles falam que não, enfim, mas eu desafiaria qualquer um deles, né, já que são tão inteligentes, a fazerem a prova da revalida, né, depois faz seu compromisso, vai lá, faz e nos mostra. Discriminados quem estuda lá fora, vamos falar a verdade. Extremamente discriminados. Eu sofri discriminação aqui dentro da UPA.
só para estar bem sincero, assim, é uma coisa bem, né, pública. É como isso. se aquela faculdade daquele esforço, aquele trabalho não valesse nada, O que né, que aqui no acontece? Brasil. Eu vim da Bolívia com meu título profissional de lá. Eu era habilitado a trabalhar, eu tinha minha carteira de médico, meu registro no colégio médico de lá, então tudo. Então assim, eu sou médico onde eu chegar. Né? Se eu for para os Estados Unidos, eu sou médico. Certo. Com o CRM brasileiro, hoje eu não trabalho lá, como qualquer um não trabalha. Você tem que fazer a prova lá também, na Europa, onde você for. Então teve um rapaz aqui, que ele chegou a ponto de falar que eu era acadêmico. Eu com título médico, eu peguei, tirei, mostrei para ele, falei, não, eu sou médico. Eu posso não ser habilitado a trabalhar no Brasil hoje ainda. Mas da mesma forma que você tem seu CRM e não pode trabalhar lá, eu sou médico lá e não posso trabalhar aqui. Mas à medida que eu fizer a prova, isso se resolve, né? Enfim, então assim, eu sofri discriminação aqui, eu sofri discriminação por parte de algumas pessoas dentro de Sapucaia que falavam que eu não tiraria meu registro, dentro de hospitais, pessoas que me olhavam de cima e baixo quando eu falava que formava na Bolívia. Eu tenho ótimas referências de médicos que formaram na UCEBOL. Olha, na UCEBOL e na Bolívia, né? Eu também. Nós temos aqui, que formou na Bolívia, a doutora Cristina, o doutor Reinaldo, que são referências. E isso, Rodriguinho, doutor o Rodriguinho Sodré, que é um grande amigo, se quiser dar um grande abraço. Doutora Pan. Entendeu? São pessoas que formaram na Bolívia. Então, assim, eu não sinto vergonha de falar, você formou onde? Formei na Bolívia. Isso eu falo para qualquer pessoa em qualquer lugar. E se dá, doutor, pela falta de oportunidade no Brasil, né? Porque a gente tem que pagar muito caro para fazer uma faculdade dessa aqui, né? Teve médico que teve o disparate de falar para enfermeiros, amigo meu, dentro de Conceição do Araguaia, que eu não tinha feito a faculdade, que eu tinha comprado os documentos. Entendeu? Então, assim, realmente eu comprei, porque não foi de graça. Tem que pagar da mesma forma que aqui no Brasil, mesmo no público, você paga para ter. Entendeu? Então, então tem que ter determinação, disciplina, força de vontade, encarar mesmo os desafios que vêm, né? Eu sou muito metódico, o Marli. Então, assim, eu acho que eu não vivi o meio universitário como eu poderia ter vivido, né? Talvez pela questão financeira, eu não tinha realmente condições de poder, né, tá frequentando certos ambientes porque eu não tinha isso. Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu acho assim, eu fiz um ciclo de amizade muito bom. E do meu ciclo de amizade, praticamente todos já estão revalidados, prova que a gente realmente foi lá para estudar e não para passar temporadas, né? Então, assim, são amigos meus, tenho amigos em João Pessoa, Rodrigo Cabaré deve estar me assistindo, mandei no grupo nosso lá, nós temos um grupo da minha casa até hoje ainda. Tem Cabaré essa noite? Será? Então, tem uma galera de Rondônia, do Acre, então são meus Alisson de Rio Branco, Marcel que está revalidado também agora lá em Rondônia, possivelmente vai vir para cá também, estou vendo se consigo arrumar alguma coisa para ele vir. Né? Então, assim, tem um pessoal de São Paulo, de Porto Velho. Esse período que você passou nesse tempo de pobreza, dificuldade financeira, hoje, depois que você conseguiu se formar, você se vê como? Como é que é o seu salário? Como é que é a sua vida financeira agora? Marli, eu conto essa história, inclusive até relembrei isso dentro do meu carro para minha supervisora, para minha diretora clínica, ontem à noite, quando eu estava saindo do hospital em Canaã. Há 6 meses atrás eu tentei trocar o meu carro, que naquela época era um Argo, financiado, né? Porque ninguém dá conta de comprar à vista, para pegar um Duster e a parcela aumentaria quase que R$ 1.200, entendeu? Há 6 meses atrás, aliás, 6 meses, em janeiro. Hoje eu já consegui mudar o carro, tá financiado, continua financiado, mas o banco financiou, ele que lute, né? Então, assim, mas a situação mudou, eu já consegui pagar dívidas que eu tinha. Você já consegue desfrutar da sua profissão? A gente tem essa falsa impressão. Eu ainda não consegui desfrutar, eu não consegui fazer uma viagem, mas assim, minha vida hoje ela mudou drasticamente, realmente ela mudou. Doutor, e a questão do status de médico, como é que você se sente sendo chamado o doutor? Porque, na verdade a gente vai levar isso para sempre, né? O status de médico. Eu me dou muito bem com isso, assim, eu sei quem é de verdade, quem sempre foi de verdade comigo, né? Então eu sei que tem pessoas que se aproximam por causa disso, e eu consigo decifrar isso muito bem, né? Eu sei quem são os meus, quem são as pessoas que tiveram comigo, que vivenciaram todas as minhas lutas, meus dramas, desde entendeu? O começo, né? Desde o começo. Então, assim, não trato ninguém mal, não tenho esse perfil. A prova disso é que eu fui diretor do Hospital de Sapucaia com mais de 60 funcionários. E eu sinto isso hoje, depois que eu saí, uma aceitação deles, um respeito deles, da grande maioria, talvez não todos, porque a gente realmente não agrada todo mundo. É verdade. A pessoa que eu sou na sua frente, eu sou atrás de você, eu sou do lado, eu sou longe, eu sou... Enfim, isso é com todo mundo, né? Só que é o seguinte, se eu não gostar de você, você vai perceber, eu não consigo disfarçar. Então o doutor Ilnei é um homem sincero? Sincero, eu sou um cara correto, né? Procuro ser o máximo correto possível, né? Não gosto de sacanagem, não gosto de covardia. Eu acho que assim, eu sou uma pessoa que se eu falar que 1 mais 1 é 3, eu sei que não é, mas eu vou ter que fazer ser 3, porque a gente tem que ter palavra, é só uma, né? E isso, infelizmente, no mundo de hoje, a gente está pautado por pessoas que realmente não, se você não colocar no papel e não escrever, eu aprendi que a palavra do homem ela tem valor,
entendeu? Foi isso que eu aprendi a minha vida toda. Então, se eu falar para você, fizer um compromisso com você, eu sou obrigado a cumprir. Isso vem de onde? Vem de berço. Vem de berço. Aprendi isso com a minha mãe, aprendi isso com o meu segundo pai, entendeu? O que é o seu pai para você? A gente observa que você fala do pai, o padrasto. O que é o seu pai para você? O pai. Não, o meu pai biológico. Não, meu pai biológico, assim, a gente ficou muito tempo longe, né? Então, assim, afastado. Então, a gente conversa hoje, inclusive hoje ele tá a caminho de Goiânia para fazer um tratamento. Nós temos aquele contato, a gente conversa, tem um respeito, peço benção mesmo com a idade, benção, entendeu? Mas, assim, a gente não viveu muita coisa. Então, aquele amor não existe. A gente existe o respeito, né? Mas assim, a presença de pai, a presença dele durante boa parte da minha vida eu não tive, entendeu? O que foi o que de mais de valor que seu pai te ensinou? Seu pai que eu falo, o que você considera, né? Que seu coração balança. Isso aí é ser correto, a trabalhar, a conseguir as coisas na base do esforço, entendeu? A não querer pegar o que é dos outros, a levar vantagem em cima dos outros, aproveitar de situações para si próprio. Essas coisas a gente aprendeu tudo isso, né? Meu padrasto foi uma pessoa que batalhou muito, né? Era um comerciante de sucesso aqui em Xinguara. Você acha que se ele tivesse vivo hoje, ele teria orgulho desse doutor? Ah, com certeza. Onde ele estiver, ele está orgulhoso. Orgulhoso, né? Tá sim. Saber que você saiu daqui, seguiu seu objetivo. Ele era uma pessoa que queria tanto que eu estudasse, Marina. Naquela época eu era muito mente fechada, que eu fiz o vestibular uma vez em Araguaína, ele colocou o dinheiro na minha conta. Falou, tá aqui o dinheiro do teu 2 primeiros aluguel, o dinheiro da tua inscrição da primeira mensalidade. Vai. Só que naquela ocasião, até por falta de conhecimento, eu fiz a inscrição de forma errada, eu queria fazer direito e fiz, no particular você escolhe 2 opções, eu não sabia que a primeira opção, né, só valia a primeira. Eu coloquei farmácia e direito, eu concorri com mais pessoas na época, eram 4 por vagas, eu fiquei em 13º, só que quando foi para fazer a inscrição eu não podia, eu achei que se eu passasse eu pudesse escolher qualquer curso. Então eu concorri com mais pessoas, que eu fiz para farmácia, e direito deu 0,5 por vaga e eu não pude fazer na época, né? Só que direito, assim, ele queria tanto isso pra mim, que ele fez isso na época. Ele falou, pode fazer o vestibular. Eu falei, na época, né, tipo, tal, tem que ir pra Araguaína fazer a inscrição e tal. Ele, você tá precisando do quê? Não, eu preciso disso e disso. Tá na sua conta, porque nós usávamos a minha conta. Você acha que a afinidade dele maior era com você por ser o mais novo? É porque eu vivi mais tempo dentro de casa. Meu irmão, logo que ele foi morar em casa, meu irmão mais velho saiu de casa, a minha irmã mais velha casou, a minha irmã mais nova foi para Araguaína e eu fiquei. Então, assim, eu convivi mais tempo, eu trabalhei na loja, né? Nós na época éramos feirantes, né? Por 10 anos da minha vida eu coloquei barraca todos os dias de manhã cedo. Não gostava de vender, deixar isso muito claro. Então de você ficar ali, não tinha o perfil, mas eu ajudava a colocar e à tarde eu voltava para ajudar a guardar. Entendeu? E isso foi 10 anos da minha vida. Quando ele falou, a partir de hoje a gente não vai fazer, mas banca pra mim foi o melhor dia da minha vida. Porque assim, eu particularmente não gostava. Mas você tinha vergonha? Eu não gostava. Não, menino, não tinha vergonha, nunca tive vergonha de trabalhar. Eu fui uma criança que vendia espetinho, picolé, pão. Entendeu? Assim, eu não tinha, pra mim, eu não tinha vergonha. Você já tinha aquela noção de que a parte financeira tem que ser independente, tem que gerar alguma coisa. Tinha que trabalhar, tanto que meu primeiro calçado foi eu que comprei, minha primeira calça jeans foi eu que vendendo picolé que eu comprei, entendeu? Então assim, minha mãe sempre ensinou a gente a trabalhar, entendeu? Então depois que você formou, qual foi o melhor presente que você comprou? Pra alguém ou pra você mesmo? Porque a gente sempre quer dar alguma coisa pra alguém, né? Não, o melhor presente que eu fiz foi poder levar minha mãe pro mar pra conhecer o mar, né? Assim, em 2020 eu fui mesmo sem CRM, eu fui para Belém trabalhar nas UPAs, porque os médicos abandonaram as UPAs. E aí, através de um médico ortopedista de Conceição, um amigo dele era dono do OS, que tinha pegado os contratos em Belém, mas faltava médico. Dos 60 médicos que tinha na escala, só ficaram 4. Aí ele ligou perguntando se tinha, ele falou da gente, falou, tem uma galera que formou fora, tá sem CRM. E ele perguntou se eles querem. Aí eu falei, se pagar, porque nós pegamos muito prejuízo, né? Porque o pessoal não pagava. E aí eu falei, se ele pagar, então tudo bem, como é que vocês querem fazer? Não, a gente trabalha e você paga. Ele não fez. Aí nós pegamos, desceu eu, um amigo de Rio Maria, e esse rapaz que morou comigo de Rondônia. Nós fomos para Belém e trabalhamos lá durante 5 meses, abril, maio, junho, julho e até meados de agosto. Né? Então assim, foi a primeira vez que realmente eu me senti médico. Porque lá quando nós chegamos, mesmo as pessoas sabendo que nós não tínhamos CRM, eles sempre nos trataram com muito respeito. Né? E naquela situação toda, não tinha como também escolher muito. Né? Era um momento difícil. Belém morria praticamente 100 pessoas por dia naquele período. Eu peguei o pior período, Belém era o epicentro do país da pandemia. Né? E aí nós fomos trabalhar nesse período, então trabalhei, ganhei um dinheirinho, paguei umas contas, ganhei outro. E quando eu cheguei, eu tive a oportunidade de, né, através desse meu irmão, filho do meu padrasto, vamos para Salinas? Vamos. Então tudo bem, vamos organizar, vamos levar. Pegamos, juntamos dois casais de amigos, o pessoal de casa, minha irmã, enfim, e fomos para lá e eu pude proporcionar isso. Eu acho que depois de formado, acho que foi a melhor coisa que eu fiz até agora, foi poder ter feito isso, né?
Na época eu fui muito criticado, as pessoas falaram que que eu já era diretor do Hospital de Sapucaia, que acusaram, época de política, que nós estávamos desviando dinheiro do Covid. E realmente era dinheiro do Covid, né? Eu sempre falei isso. Mas era um dinheiro Mas é porque eu fui lá trabalhar e consegui esse dinheiro, né? Então... Mas tem um momento especial também, doutor, que você é pai de 2 meninas. Como é que é ser pai de 2 meninas? Foi. Deixar essas meninas e estudar e voltar. Como é que é hoje o seu relacionamento com essas meninas? Eu tive um relacionamento com a mãe das meninas, né? Começou em 2009. Não foi bem, assim, um casamento, e apesar de nós termos tentado 2 vezes não ter dado certo. E aí veio Yasmin Kathleen, né, que hoje vai fazer 13 anos esse ano. 13 já? 13, e aí, entre idas e vindas, ela foi embora para Goiânia uma vez, voltou, e a gente sempre acabava ficando junto. Ela é de Sapucaia, essa moça? Não, ela era de Xinguara. Quando eu conheci ela era de Xinguara, depois a família foi para Canaã, hoje eles estão em Itaituba. É mesmo? Inclusive as meninas estão para lá, infelizmente eu tenho toda essa distância. E fui para fazer a Bolívia, depois daquele episódio com a Yasmin brincando, que eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa da minha vida. Aí, nas idas e vindas da Bolívia, nós terminamos quando eu fui, porque ela não aceitava, e eu falei que não ia deixar disso, e fui. Nas voltas, né, das férias, acabou da gente se realmente ficando novamente, os famosos flashbacks da vida. Assim. E ela engravidou da Maria Valentina, né, que é a mais nova, que é a Pinga Fogo. Depois eu vou até mostrar uma foto para você. É linda mesmo, eu acompanho você. E aí veio, né, a Maria Valentina. A gente já não estava mais junto quando Maria Valentina nasceu. Eu já estava para Bolívia, ela já tinha a vida dela. Praticamente quando eu saí para Bolívia, a gente apesar de nas voltas ficarem juntos algumas vezes, a gente já não tinha mais assim um relacionamento mesmo sério, firme um com o outro. E aí, então, enfim, nesse período eu acho que foi a parte também muito dolorosa na Bolívia, foi ter ficado longe, que a Yasmin era muito apegada a mim, muito grudada, então onde eu ia de carro, de moto, então, de pé, de bicicleta. Foi difícil para você? Foi um período muito difícil. O primeiro ano foi muito complicado justamente por isso, eu tive que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Muito, mas sim, em momento nenhum também eu pensei em desistir. Eu sabia que depois o resultado vinha, né? A recompensa viria, a gente pedia a Deus só para ter força, né? Fazer força, ter equilíbrio, inteligência para passar pelo período da aprovação. Se você pudesse escolher hoje, ficar com a sua família, vamos colocar a mãe das suas meninas e você, e ter ido embora, você ficaria ou você... Eu teria ido. Teria ido. Eu teria ido. Então, assim, eu não me arrependo de nada de ter. Perdi boa fase das meninas, infelizmente, mas foi algo muito necessário para mim, até para mim como pessoa, como homem, entendeu? Eu precisava sair para moldar a minha personalidade, mudar a minha pessoa como eu mudei. Você era difícil? Eu era uma pessoa muito impetuosa, eu era muito orgulhoso, Sério? muito impulsivo, né? Eu sempre fui muito falador, assim, falador entre aspas, né? Porque eu tenho pra mim assim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive papas na língua. Então, a pessoa fez alguma coisa comigo, eu não espero outra oportunidade para me falar as coisas. E também não sou de falar para outras, eu sou muito direto. Isso eu carrego até hoje de lá para cá, né? Mas eu precisava ir. A faculdade, se ela não mudar a pessoa só passou por ela, a pessoa não fez. Ela serve justamente até porque pela quantidade de pessoas que você se relaciona durante todo o processo. Assim, eu, sem dúvida nenhuma, teria ido novamente. Talvez eu teria tentado no Brasil, pelo sofrimento que eu tive, porque esse período sem revalida, eu desenvolvi síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, entendeu? Porque assim, eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e você ali meio que impossibilidade de fazer aquilo que você foi para fazer, querer ajudar, sonho, né? A pandemia matando milhões de pessoas, e aí você não poder contribuir, entendeu? Então assim, foi muita coisa, acabei desenvolvendo, um período de agosto, setembro e outubro do ano passado, foi um período muito complicado para mim. Envolveu também um término de um relacionamento, enfim. Então de lá pra cá teve outro relacionamento? Eu acabei me envolvendo com outra pessoa, mas assim, naquela época casou, né? Nós terminamos em junho, então quando deu agosto, foi um período em que realmente eu afundei, assim, eu passei sozinho isso. Minha família, acho que só minha mãe e minha irmã sabem disso, eu escondi isso de todo mundo. Eu tenho os frascos de clonazepam em casa, que eu levava para ver se conseguia dormir, e ao mesmo tempo eu nunca abri, tá lacrado, né? Eu procurei outro gatilho, eu fui pra questão de exercício, correr. Então não deu até uma dica pra quem tá passando um momento assim, né? Pra mim funcionou, né? Como médico, se não for um caso assim mais grave, né? De síndrome de ansiedade, pra mim funcionou. Eu caí pro lado do exercício, 3, 4 horas da tarde eu tava correndo, eu tava pedalando, eu tava na academia.
porque eu sabia que talvez se eu entrasse na medicação, poderia ser um caminho sem volta, eu não queria aquilo para mim. Né? Eu tenho os frascos, até hoje guardo aquilo meio como um troféu em casa, no meu guarda-roupa. Então, o exercício físico também mexe com a mente, né? Com certeza, me ajudou demais, Então, nesse período você começou a se envolver, mas agora, como é que tá a sua vida hoje, doutor? Quem é o doutor hoje? Como é que tá a sua vida, seus projetos, seus planos? Olha, Marli, depois desse relacionamento, inclusive a pessoa está em Porto Alegre, deve estar nos vendo, que eu mandei o link para ela, a gente recentemente voltou a conversar, a gente passou um período afastado, sem conversar. As conversas estão meio precoces ainda, enfim, a gente nem fala em reatar, nem nada, mas a gente voltou a conversar. Segue uma amizade, né? Serve e faz bem também, assim, é uma pessoa muito fantástica, a gente não está junto por causa de orgulho de ambos, né, ambas as partes. Enfim, mas um abraço para você, Amanda, certeza que você está nos vendo aí. Abraço também, entendeu? Meu amiga. E aí, com essa correria dos plantões, né, você acaba não tendo muito tempo para estar focando, entendeu? Eu tive outras pessoas nesse período, né? Mas assim, nada sério, nada de que eu pudesse realmente focar naquele, porque eu não tinha como focar. Você já amou, sabe? Pode falar, você já amou? Já tive meus amores. A Amanda foi uma delas. Eu posso confessar isso, assim. Depois que passou, a gente sabe a importância da pessoa que ela teve na vida da gente. Nesse período, assim, que a gente se afasta, né? Isso, exatamente. Às vezes é aquela coisa que você precisa, às vezes, perder para saber o tamanho, a dimensão que a pessoa... Amanda. Entendeu? Mas assim, mas é uma pessoa bacana. Hoje ela segue a vida dela em Porto Alegre, é enfermeira também. Que bom. Uma pessoa excepcional. E se for de Deus, vai dar certo. Aí a gente vem falando isso, né? Acho que Deus não demora, Deus capricha, né? Deus capricha, é verdade. Eu sou dessa opinião, que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Propósitos, né? Exatamente. Se for da vontade dele, uma hora ele vai entrelaçar nossas vidas novamente. Mas eu acho você muito centrado, sabe, doutor? Assim, da parte de estudar, da parte da família, da parte das suas filhas, né? Tem que ter esse equilíbrio para conseguir, eu tive, né? Nem eu sabia que tinha tanto equilíbrio, mas verdade, depois de tudo que eu passei, realmente eu aprendi a ter, a equilibrar as coisas, a ponderar muitas coisas. Qual é o segredo, doutor, para ser assim? Cara, eu acho que a força mesmo vem do DNA nosso. Minha mãe foi uma pessoa que teve muita resiliência quando nós passamos as nossas dificuldades no passado. E a gente vai aprendendo. Então, assim, eu tenho pra mim, tanto que no meu feed do Instagram, no meu perfil, tem resiliência, porque realmente a gente tem que ter o poder de estar se readaptando às situações e aos momentos, né? E eu tenho graças a Deus, eu tenho isso. Doutor, um pensamento positivo? Um pensamento positivo hoje é focar. Eu tenho muitas vontades para me presentear. Sonho. Um sonho. Eu preciso ainda. Um sonho, eu penso em casar novamente, eu penso em ter mais um filho. Né? Eu já tive com uma cirurgia de vasectomia agendada para fazer e eu desisti. Porque assim, eu acho que assim, eu não vivi um momento bacana das minhas filhas, infelizmente, né? Então eu quero ter essa oportunidade, esse privilégio, né? Então assim, eu acho que casar e ter mais uma criança vai ser uma coisa que vai vir a casar muito com a situação mesmo, agregar muito. Um sonho profissional? Eu quero fazer residência. Eu quero residência, eu penso em fazer anestesia e é algo assim que já para o ano que vem eu quero me organizar já para começar a fazer. Então foi um projeto seu que você almejou e conseguiu alcançar? Foi, assim, eu tentei por outros meios, até meios políticos, mas infelizmente nesse meio eu não consegui. E através de um amigo eu consegui o contato do CEO da empresa que é responsável pelos plantões, que é a Smart Med de Curitiba, que é o Vinícius, né? E aí eu fiquei mandando mensagem para ele durante 3 meses. Eu falei, olha, ou ele vai me bloquear ou eu vou ganhar um emprego, mas eu vou ficar mandando até o ponto que ele falou, cara, eu posso fazer uma videoconferência contigo? Eu falei, claro, pode. Ele falou, olha, eu quero te conhecer, porque você tem 4 meses mandando mensagem. Eu falei, o propósito era você bloquear e me dar um emprego. Então a insistência compensa. Foi, aí a gente conversou tudo, ele puxou toda a minha história, também da mesma forma que a gente está conversando, nós conversamos quase 2 horas por videoconferência. Aí ele falou, vou te fazer uma proposta, se você interessar. Aí depois, 2 dias depois, ele mandou para mim a proposta. Eu coloquei na mesa, fui calcular mesmo assim o custo-benefício. Realmente compensa muito, porque assim, financeiramente é excelente. Eu praticamente estou líquido o valor que eu ganharia bruto, viajando, me desgastando, né, nas estradas e me arriscando também, porque realmente é cansativo. A gente, quando começa a viver na pele, a gente sabe o que os médicos passam. E aí, quando eu conheci o hospital e toda a conjuntura, a estrutura... no 5 de outubro. E aí eu nem pensei 2 vezes, entreguei Guaraí, entreguei Sapucaia e Conceição eu fiquei só com o final de semana. Né? Tem 15 dias, está muito precoce ainda, mas assim, a primeira experiência está super proveitosa. É super bonito, né? E eu trabalho com pessoas extremamente boa, assim, né? Muito inteligentes. A minha diretora clínica, que é a Yara, certamente vai nos ver também, um abraço. É uma pessoa, apesar de jovem, ela é muito inteligente. Então assim, eu vou mais aprender, né, com ela do que praticamente ela comigo, apesar de ter alguma experiência com gestão.
né? E ela é diretora clínica, eu sou vice-diretor clínico através do meio que o braço esquerdo dela lá para ajudar ela no que ela pode. Ela tem me ensinado muito bem e eu tô saindo de uma rotina do SUS e indo para a rotina particular, totalmente diferente. Então assim, tá sendo muito novo. Brinquei lá essa semana que eu apanhei demais pro sistema do próprio hospital, deve estar uns 20-0 para ele, porque é algo novo, eu tô aprendendo e a gente acaba tendo muita dificuldade nisso, pecando nisso, mas logo pega e as coisas vão embora. Bom, doutor. Gente, nós estamos conversando com o doutor Hilney. É Hilney, né? Hilney. Muito bom. Quero aqui agradecer a presença desse médico com essa história muito bonita de perseverança, de luta, de conquistas, de ir atrás do objetivo, fixar esse objetivo e conseguir conquistar. E hoje, né, oficialmente médico aqui no Brasil também, com seu CRM, trabalhando em Canaã dos Carajás. Mas é um sapucaense de coração, eu posso né? alfinetar, né? Para quem falou que eu tinha só comprado o diploma, eu acho que o CRM Pará não vende não, tá? Tá aí, né, a dica. Doutor, brincadeira. Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que de repente estão nos assistindo? E como você que viu sua filhinha ali brincando, né? Perdeu seu pai, seu padrasto, que foi um momento difícil. E no meio desse momento difícil você tomou uma decisão de ir estudar medicina, conseguir. Hoje você já se via, né, um médico lá na frente. Olha, eu assisti um vídeo, acho que até da Sara Calandrini com você aqui, que ela falava que a gente tem que pensar grande, né? Você tem que jogar o seu propósito além daquilo que você quer chegar, né? Eu acho que se eu quisesse ser só mais um, eu não teria conseguido, né? Então assim, você tem que jogar o seu sarrafo o mais alto possível para você alcançar o que você almeja. Se você quer chegar ao nível 100, você tem que colocar no nível 150, né? Para que você possa se desafiar. Eu vivia numa zona de conforto muito grande, eu acho que a mensagem é essa, é realmente se desafiar, é sair da zona de conforto, é nunca se conformar com o que você tem, porque eu sempre tive isso comigo, eu não me conformava, eu trabalhei em posto, trabalhei em loja de móveis, trabalhei em loja de confecção, só que eu não me conformava, eu achava, loja de veterinária também, assim, eu trabalhava muito e ganhava pouco, eu não me conformava com aquilo, só que para aquela época, para o meu conhecimento, para o nível intelectual que eu tinha, era o suficiente, eu não ia passar daquilo. Então assim, eu precisava, para mim ganhar mais, por mais que hoje eu trabalho pra caramba, e todo médico sabe o quanto que a gente trabalha para ganhar o que ganha, existe um estigma de que a gente ganha super bem, mas ninguém imagina o quanto que a gente trabalha. Então assim, eu sabia que eu tinha que correr atrás de alguma forma, né? Então no início eu queria ser o piloto, depois acabei indo fazer faculdade, né? E hoje, não é que eu ganho bem, eu ganho relativamente razoável pelo tanto que eu trabalho. Né? E pelo que seu esforço me proporciona também, muitas né? coisas, me proporciona. Hoje eu ganho um certo valor que me dá liberdade. Eu acho que as pessoas precisam saber também lidar com o dinheiro, né? Acho que o dinheiro ele não te traz felicidade, assim, como dizem, mas te traz liberdade. Aí você tem que saber lidar como é que você vai lidar, na verdade, com essa liberdade que o dinheiro te dá. Eu quis ser médico, né? Então eu procurei meios legais, óbvio, para conquistar. E sobre sofrer. A gente também tem que aprender a sofrer, né? Porque nada vem de graça, nada cai do céu. E saber que lá na frente tem recompensa, né? Você está plantando É bíblico, né? Faz por ti que eu te ajudarei. Para Deus fazer o propósito, você tem que suportar o processo do propósito. Não adianta você chegar na primeira dificuldade e você virar as costas e sair. Eu passei frio. Meu primeiro ano na Bolívia eu quase dei hipotermia. Acostumado com 40 graus na sombra aqui. Não levei roupa de frio. Para tomar banho era um terror. Você morou lá, sabe como é que era. Verdade. Então, assim, além do frio, da comida deles, que era, apesar de eu não ter muita dificuldade com comida, mas eu tive bati minhas cabeças com relação a isso, a questão da saudade, da distância, entendeu? Então, assim, eu passei por todas as etapas desse processo, suportando, calado, de cabeça baixa, sabendo que aquilo ali era um processo. Que iria passar, como passou, como eu fechei um ciclo e estou iniciando o outro novo agora. Valeu a pena, doutor? Valeu a pena. E olha que eu estou iniciando, eu só tenho 6 meses de plantões, né? De trabalho. CRM. De CRM na mão. Mas já é médico, como você disse. Já era médico, né? Hoje eu só tenho 6 meses que eu fui habilitado a trabalhar aí no Brasil. Então, acho que a pessoa quando quer alguma coisa, ela tem que saber correr atrás e saber que a vida é do jeito certo. Essa realmente é a mensagem, a vida é do jeito certo, não do jeito fácil. Quero aqui me despedir desse médico, pai das meninas, das 2 princesas, um bom filho, um amigo, né, bom amigo e um grande profissional. E nos ensinou muito hoje aqui a seguir um objetivo, a conquistar um sonho que parecia impossível, parecia muito impossível, difícil,
mas ele nos deu aqui uma lição de que quando a gente quer, a gente corre atrás e a gente consegue. Pode demorar um pouquinho, né, doutor? Demora um pouquinho, isso é um pouquinho difícil também, trabalhoso, mas chega, o resultado vem. A gente chega lá. Doutor, muito obrigada. Rilney Oliveira esteve aqui com a gente hoje. Muito prazer, eu recebi esse médico aqui hoje. É aqui no nosso cantinho, do nosso jeito, a gente vai levando a vida, seguindo em frente, confiando em Deus todas as sextas-feiras. Beijão pra você, obrigado, doutor. Tchau, obrigado você, Marli. Um abraço para todos. Até a próxima. Até.